Geralmente, o que eu vou ver no meu paciente clinicamente, tá? Geralmente, elas estão associadas a duas coisas. Ao nível sérico do cálcio, calciônico, certo? Geralmente, e a sua velocidade de queda. Então, às vezes, se tem uma queda muito abrupta, os sintomas vão ser mais exuberantes, ok? Certo? Geralmente, sintomas vão ser mais neuromusculares e cardiovasculares, são os principais sintomas que a gente vai ver, tá? E o que o paciente vai queixar? Ele pode ter fraqueza, espasmo muscular, parestesia, então ele sente dificuldade, alteração na sensibilidade, pode ter formigamentos, atetania. Eu vou mostrar fotos e vídeos para vocês, tá? Aumento dos reflexos, pode ter até broncoespasmo, laringoespasmo, convulsões. Isso é da parte neuromuscular, tá? Mas aqui preocupa muita gente e tem risco desse paciente morrer é a parte cardiovascular, que eu vou mostrar para vocês a questão do eletrocardiograma, tá? Isso é alguns sinais, dois sinais que são muito característicos da hipocalcemia, ok? Que é o sinal de Trousseau, ok? Você vai pegar o quê? Você vai pegar o esfigmomanômetro e você vai medir a pressão sistólica do seu paciente e vai deixar um pouco acima da pressão sistólica por 3 minutos. Se ele fizer uma contração ali da mão, carmo pedal, vocês vão ver um teste positivo, tá? Então, aqui, ó, o colega está insuflando o manguito, certo? Ele insuflou acima da sistólica, e aí vocês podem ver que a pessoa vai fazendo essa contração aqui, tá? Dos dedos com a mão, certo? E faz todo esse movimento aqui. Esse é o sinal de Trousseau, ok? É um sinal positivo e bem característico de hipocalcemia, tá bom? Beleza? Outro sinal que a gente tem, característico, é o de Chevostek, tá? Vai ser o quê? Espasmos do músculo da face quando eu faço uma percussão aqui, ó, de meio a 1 centímetro abaixo do processo zigomático e 2 centímetros na parte anterior aqui do lobo da orelha. Então, geralmente aqui assim, né? Tá? A gente faz aqui, certo? Vou mostrar um vídeo para vocês, como que é. É tranquilo, aí você faz a percussão e aí o seu paciente vai ter um espasmo aqui da face no local, tá? Geralmente é bilateral, né? Porque a hipocalcemia é sistêmica, tá bom? Então ele vai ter esse espasmo, são característicos de hipocalcemia, tá bom? Você vê questão de prova, né? Perguntinha de prova, pegadinhas e tal. Então, que a criança deixar de fazer isso já é uma benção na vida real, tá bom? Certo? E aí vem o que a gente tem mais medo, que são as alterações cardíacas, certo? Principalmente relacionadas ao prolongamento do intervalo QT. Galera da comunidade, tá assistindo essa aula aqui, módulo 4 tem aula de interpretação do eletrocardiograma. Eu falei bastante sobre o intervalo QT lá para vocês, ensinei a calcular, corrigido, bonitinho, mas vou ensinar aqui nessa aula um macete para você ter uma noção mais simplificada de como funciona o intervalo QT, tá? Pode fazer a bradicardia, hipotensão e até parada cardíaca também, tá? O intervalo QT, ele vai aonde? Vamos aqui no elétrico, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó. Um pontadorzinho. Ele vai do início da contração, então do disparo ali dos ventrículos, até o final, até a sua repolarização. Então, esse é o intervalo QT. O que acontece? A gente tem vários potenciais de membrana, e aqui no finalzinho da onda Q, nosso ainda não houve uma repolarização completa, mas os nossos miócitos podem ser estimulados. Então, se houver qualquer estímulo aqui neste final, meu paciente tem muita tendência a desenvolver uma taquicardia mais grave. Por exemplo, torção de pontos, né? Torsade de Poix, certo? Um ataque ventricular. Então, é um paciente com o intervalo QT prolongado, ele gera no seu paciente um risco maior de desenvolver arritmias fatais por conta dessa alteraçãozinha no final da repolarização, tá? Então, aqui eu trouxe um eletro para vocês de um paciente com hipocalcemia, tá? Então, basicamente, deve ter outros distúrbios também, tem uma onda T aqui em tenda, né, bem articulada, então pode ser que tenha distúrbio de potássio junto aqui também, mas eu quero que vocês foquem em alguma coisa, uma situação, né? Olha este intervalo QT, ok? Tem aqui, olha, tem quase 3 quadradões, tá? Vai dar aí 600 milissegundos. Então, a gente já vê de cara que tá prolongado, tá? Beleza? Vai ter associação com a frequência cardíaca, tem uma fórmula lá para fazer ele corrigido, mas vamos aqui só fazer um bisuzinho rápido, só para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Macete para vocês. Pega aqui uma onda R, a distância entre duas ondas R, e traça mais ou menos uma linha no meio. Se esse onda T terminar para aqui à esquerda, é sinal de que esse intervalo QT provavelmente é normal. Se a onda T terminar aqui para a direita, provavelmente é um QT longo, QT prolongado, é um paciente mais grave, ok? Então,
Só para a gente entender. E o QT normal na criança, dependendo da literatura, varia de 440 a 460 milissegundos, que vai dar aí 2 quadradões e 2 quadradinhos, mais ou menos, tá? 2, 3 quadradinhos. Fechado? Então, aqui a gente tem um QT longo. Esse paciente é um paciente grave, tem risco de desenvolver uma taquiarritmia fatal. Fechado? Beleza?